voltamos para o segundo bloco do programa Ecologia e Cidadania, que é uma realização da ONG ambientalista Ponto Terra com a M Engenharia Ambiental. Conversando essa semana sobre a questão da cidadania, sobre direito eleitoral, sobre legislação eleitoral, sobre a eleição municipal deste ano de 2016, para prefeito e para vereador, para prefeita e para vereadora. 2 de outubro, primeiro domingo do mês de outubro, então, é essa eleição. Estamos conversando com o doutor Luiz André Vasconcelos, com o doutor Tiago Brenes, que são 2 advogados militantes na área, e o nosso convidado especial é o doutor Luiz André Vasconcelos, que vamos conversar com ele agora sobre aquilo que o Tiago colocou no primeiro bloco. Mini reforma eleitoral de 2015, Luiz André. Dá para fazer um mestrado, uma dissertação sobre isso, né? Dá para aprofundar bastante, viu, Ronaldo? Sem dúvida nenhuma. Porque de mini reforma não tem nada, né? São reformas profundas na legislação, que merecem bastante diálogo e debate, tendo em vista, sobretudo, que o direito eleitoral ele é muito voltado para as decisões já proferidas pelos tribunais. E sobre a aplicação desta lei em específico, nossos tribunais ainda estão engatinhando para se chegar a uma definição do que ocorrerá. Então, a mini-reforma eleitoral trouxe mudanças com relação ao período de pré-campanha, trouxe mudanças com relação ao prazo de campanha, trouxe mudanças com relação à prestação de contas, mudanças com relação à própria propaganda eleitoral durante o período eleitoral. Então, certamente, quem pretende se candidatar ou quem quiser aprofundar mais as eleições para conhecer um pouco mais, tem que conhecer um pouquinho melhor dessas mudanças que foram realizadas mesmo. Eu vou passar para o Tiago Brenes, para que ele participe aqui do nosso diálogo, do nosso papo e faça uma pergunta direta ao doutor Luiz André Vasconcelos, mas eu já quero comentar o que o Luiz André colocou, a questão dos tribunais. O nosso programa tem um sentido educativo, informativo, não é um programa midiático. Tanto é que a gente passa as informações. Nós não levantamos aqui os escândalos, né? Então, quais são os tribunais que lidam com a questão eleitoral no Brasil? Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e no caso de Minas, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Tiago, você também participa do assunto, não tanto com a dedicação exclusiva como o doutor Luiz André, e o INPS vai promover um evento que nós vamos conversar daqui a pouco, mas eu queria te pedir, te explorar aqui. Faça você uma pergunta para o doutor Luiz André, por favor. Bom, dentro da mini-reforma eleitoral, lógico, claro, né? Bom, o doutor Luiz André já falou aqui um pouco, né, que houveram diversas modificações e que de mini-reforma não tem nada, mas uma coisa que eu acredito que foi fundamental foi uma questão da pré-campanha. O que seria isso, doutor Luiz? Ainda bem que eu sabia bem a resposta, viu? Podia me pegar de jeito, mas tudo bem. Agora, a questão da pré-campanha, Tiago e Ronaldo e demais telespectadores, é uma questão interessante porque com a mudança do prazo eleitoral, que saiu do início de julho, agora principalmente para o mês de agosto, houve uma redução muito grande do período eleitoral propriamente dito. Mas da mesma forma que a legislação reduziu esse prazo, ela abriu um pouco para que se tivesse também uma exposição de novos pré-candidatos, de pessoas que querem se expor como possíveis candidatos antes dessa fase eleitoral propriamente dita. E é aí que se enquadra a pré-campanha. É lógico que a pré-campanha é cheia de limites, é lógico que a pré-campanha também tem algumas condicionantes para que seja realizada de forma lícita e cada vez mais tem sido explorada como um meio adequado para se promover novas pessoas e para aqueles que já foram também ocupantes de cargo público possam demonstrar as suas realizações enquanto ocuparam esses cargos. Luiz André, tem uma coisa interessante dentro dessa pergunta que o Tiago colocou. O nosso programa, né, passa aqui na BH News TV todos os dias. É uma concessão que a BH News faz pra gente. Todos os dias. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Depois vem uma nova programação. Nós estamos conversando, então, desde o dia 7 de junho até o dia 13 de junho. Sim. Todos esses dias vai ter programa. Nesse período de 7 de junho a 13 de junho, já é o período da pré-campanha? Então, os chamados pré-candidatos já podem fazer alguma coisa? A pré-campanha não tem um período definido. É antes do dia 15 de agosto, então nós estamos sim em fase de pré-campanha. Mas é muito importante mostrar que eles podem sim expor as suas ideias. Mas a exposição dessas ideias, ela deve ser feita com uma cautela. E a cautela que eu vejo que é importante é principalmente que não haja um pedido explícito de voto, porque é isso que a legislação veda. A legislação fala, olha, eu posso mostrar que eu tenho capacidade, mas eu não posso pedir voto. Eu não posso divulgar o eventual número que eu vou utilizar na campanha, não posso utilizar daqueles instrumentos que somente são cabíveis na campanha eleitoral. Então,
ele, principalmente mediante as redes sociais, as mídias disponíveis na internet, é possível sim, mas sempre com a cautela para evitar que isso se transforme numa conduta abusiva e numa propaganda ilícita. Tiago, eu tenho opinião com a minha vida pública extensa, até minha própria vida terrena já extensa, 66 anos de idade, a gente tem que reconhecer isso, né? Eu queria te perguntar o seguinte, as pessoas, de uma maneira geral, têm poucas informações ou são mal informadas das questões. Outro dia, alguém chegou perto de mim, sabe que eu lido com política, que eu mexo com política, mas agora, 3, 4 dias atrás, falando que queria se candidatar nas eleições de 2016. Eu, pacientemente, olha, você não pode candidatar. A pessoa quase que ficou nervosa comigo porque que não podia candidatar. Mas não pode mesmo, não, né, Tiago? Tem regras, né? Assim, depende, né, Ronaldo? Por quê? Porque se ela já tiver filiada... se já tiver filiado, né? Se ela já tiver filiada, se ela for concorrer no mesmo domicílio, onde ela tenha domicílio eleitoral, ela poderia concorrer. Agora, se ela nunca foi filiada a nenhum partido político e ainda ela, por exemplo, está com o título eleitoral domiciliado no interior e ela quer concorrer em Belo Horizonte, ela aí não estaria apta, né, doutor? Porque não teria um ano, né, da carência de domicílio. Isso mesmo. Então, explica para nós, domicílio eleitoral, qual que é o tempo, Luiz André? O domicílio eleitoral é pelo menos um ano antes da realização das eleições. Então, 2 de outubro, 2 de outubro do ano passado, 2015. Talvez a gente, para ser cauteloso, 1º de outubro de 2015 seria a data adequada. Mas, além disso, também é necessária a filiação partidária, como a gente falou no primeiro bloco. E prazo de filiação partidária? 6 meses. Também já passou. 6 meses já passou. Foi em abril. E esse ano foi um ano diferente, né? Que tiveram algumas janelas abertas. Porque na legislação anterior, uma mudança era que também a filiação partidária era um ano. Nesse ano, a filiação passou para 6 meses, teve uma redução. E também foram abertas 2 janelas para aqueles que pretendem se candidatar. Então, no prazo de um mês antes do final do dia 2 de abril, que deu esses 6 meses anterior, tiveram várias mudanças de partido, justamente com o objetivo de assegurar as candidaturas agora. Mas essas mudanças de partido, todas dentro do tempo e da lei? A legislação mesmo abriu essa janela. Abriu a janela para aqueles que têm mandato, fazer uma alteração. Então, teve uma mudança justamente para que eles pudessem realizar a modificação de partido sem incidir na lei de infidelidade partidária. Então, quem realizou um mês antes fez correto, sem problema nenhum. E para aqueles também que, apesar que têm mandato e que não pretendiam se candidatar, eles também tiveram o direito de fazer uma mudança em razão de uma emenda constitucional, que abriu um prazo decorrente justamente das mudanças promovidas na política brasileira nos últimos meses, nos últimos anos. Tiago, para terminar esse bloco, você falou em mini-reforma eleitoral. O doutor Luiz André veio cá também e fala em mini-reforma eleitoral. Eu não quero brigar com você, não quero brigar com o doutor Luiz André. Mas de mini-reforma eleitoral não tem nada. Só aqui vocês já passaram mais de 10 informações. Mini, só no nome, né? Só no nome. Ela é muito extensa, complexa e nós temos que aguardar o posicionamento dos tribunais mediante essa nova legislação, para ver qual que vai ser a conduta que vai ser admitida, né? Vamos dizer assim. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco convidando você, telespectador, você, telespectadora, para participar de uma palestra que o doutor Luiz André Vasconcelos vai proferir no INPS, Instituto Política e Cidadania, aqui representada pelo Tiago Brenes, aqui representado pelo Tiago Brenes, na noite de 15 de junho de 2016. E você não vai acreditar, essa palestra, a inscrição é gratuita, o número de vagas é limitado. Nós, no terceiro bloco, vamos falar sobre essa palestra. Voltamos já já.